Você não está vivendo, está atuando. Tem uma cena da minha vida que ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu estava sentado num café, tinha um notebook aberto na minha frente, uma xícara do lado de fora a rua passando, e eu não estava fazendo nada, mas estava com cara de quem estava fazendo muito. Eu sabia disso, era consciente do que estava acontecendo em tempo real. Eu estava montando uma cena, não para ninguém específico, para qualquer pessoa que olhasse, para a ideia de que alguém poderia olhar. O notebook aberto não era trabalho, era figurino. E o pior é que eu reconhecia aquilo naquele exato momento e continuava fazendo, porque existia algo muito mais assustador do que montar a cena. Era fechar o notebook, sair do café e encarar o que de fato eu precisava fazer. Esse vídeo é sobre isso, sobre o quanto da nossa vida gastamos administrando a impressão que causamos em pessoas que, na maior parte do tempo, estão ocupadas demais administrando a impressão que causam em outros. E sobre o que acontece quando você para de fazer isso. Não de uma vez, não com uma decisão heróica, mas aos poucos, tropeçando, com recaídas, do jeito que as coisas reais acontecem. Eu procrastinava coisas importantes há tanto tempo que já não reconhecia mais como procrastinação. Tinha virado um estado natural. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito, tinha clareza da importância. Às vezes até tinha vontade, aquela vontade difusa de que a coisa existisse pronta, de que eu já tivesse feito, de que estivesse do outro lado da tarefa. Mas começar era outra história. Eu arrumava a mesa antes, precisava de uma água, checava o e-mail uma última vez, que nunca era a última vez, abria uma aba que ia precisar depois, e de repente eram 2 horas depois e eu tinha feito uma quantidade impressionante de coisas que não eram aquela coisa. Por muito tempo, eu achei que o problema era disciplina, que eu simplesmente não tinha o que era necessário. Mas fui entendendo que a procrastinação raramente é sobre preguiça, é sobre ameaça. O meu cérebro havia aprendido em algum nível que eu não controlava conscientemente que aquela tarefa específica era perigosa. Não perigosa no sentido literal, perigosa no sentido de que se eu fizesse, ela poderia não ficar boa. E se não ficasse boa, eu ficaria exposto. E se eu ficasse exposto, as pessoas veriam que eu não era tão capaz quanto aparentava. E aparentar era o motor de tudo. Enquanto a tarefa não estava feita, eu ainda podia ser alguém que poderia fazê-la bem. Assim que eu a fizesse, havia um veredito, e vereditos assustavam. O que mudou para mim não foi encontrar mais motivação. Motivação é inconstante, ela aparece quando quer e some sem avisar. O que mudou foi parar de esperar por ela. Eu comecei a fazer independente de como estava me sentindo em relação àquilo. Não com entusiasmo, às vezes com tédio, às vezes com resistência ativa, quase física contra a tarefa, mas fazendo. E descobri que a clareza não vem antes de começar. Ela vem durante, às vezes só depois, mas nunca antes. Responde indiretamente a essas perguntas. Por que eu procrastino até coisas que eu sei que são importantes? E como ter mais disciplina sem depender de motivação? Tem uma versão de insônia que não tem nada a ver com sono. Você está acordado, com os olhos fechados, e a cabeça não para. Ela vai de uma coisa para outra sem lógica aparente. Uma conversa de 3 dias atrás. Uma decisão que você precisa tomar. Uma coisa que você disse que não deveria ter dito. Uma coisa que você não disse e deveria. O que alguém pensou de você naquela situação. O que vai acontecer se você fizer aquela escolha. O que vai acontecer se não fizer. E você analisa, e reanalisa, e chega a uma conclusão, e descarta a conclusão, e começa de novo. Eu passei anos acreditando que esse processo era pensamento, que eu estava sendo cuidadoso, que toda aquela ruminação servia a alguma coisa. Mas tem uma diferença enorme entre pensar e ruminar. Pensar avança. Você começa num ponto, processa a informação, chega a algum lugar diferente do ponto de partida. Ruminar gira. Você começa num ponto, processa as mesmas informações, chega no mesmo ponto e começa de novo. É movimento sem deslocamento, é trabalho sem produto. E eu fui percebendo que a maior parte do meu excesso de pensamento não era sobre resolver problemas. Era sobre me proteger de julgamentos imaginários,
Eu tentava prever o que os outros iam pensar para poder me ajustar antes. Tentava antecipar críticas para poder me defender antes de ser atacado. Tentava simular todos os cenários possíveis para que nenhum me pegasse de surpresa e me fizesse parecer despreparado ou insuficiente. Era exaustivo. É exaustivo. O que me ajudou não foi uma técnica, foi uma pergunta simples que comecei a fazer para mim mesmo quando percebia que estava em loop. Existe alguma ação que eu possa tomar agora com base nesse pensamento? Se a resposta é sim, eu faço a ação e paro de pensar. Se a resposta é não, o pensamento não é útil, é decorativo, e eu o deixo passar. Levou tempo aprender a fazer isso, ainda pratico, mas a pergunta mudou a relação que eu tenho com a minha própria cabeça. Eu tive um período em que abria redes sociais e sentia algo que não era bem inveja, era mais como uma desorientação. Pessoas da minha idade, às vezes mais novas, que tinham construído coisas, que tinham chegado em lugares, que pareciam ter descoberto o que queriam antes de mim, começado antes de mim, avançado mais rápido do que eu. E eu me sentia atrasado, não em relação a nenhum prazo concreto, em relação a uma linha imaginária que eu mesmo havia desenhado. Essa sensação de atraso fazia uma coisa muito específica em mim. Ela me paralisava, porque havia uma lógica silenciosa que eu nunca examinei direito, mas que governava muito do que eu fazia. Ela dizia: se você já está atrasado, começar agora não vai resolver. Você precisaria ter começado antes. Como não começou, o prejuízo já é grande demais para recuperar. Era uma lógica completamente falsa, mas era convincente o suficiente para me manter parado. Eu fui entendendo algo que parece simples, mas que levou tempo para se tornar real para mim. A sensação de atraso é sempre uma comparação, e toda comparação exige uma referência, e a referência que eu estava usando não era real, era uma construção narrativa de outras pessoas, editada para parecer linear e sem obstáculos. Ninguém publica os anos em que não sabia o que estava fazendo. Ninguém documenta as versões fracassadas, os projetos abandonados, os momentos de dúvida total. Você vê o resultado e compara com o seu processo. E claro que parece que todo mundo chegou antes de você, porque você só vê a chegada deles, nunca a caminhada. A outra coisa que fui entendendo, e essa foi mais difícil de aceitar, parte da sensação de que a minha vida não andava era porque eu estava muito ocupado gerenciando como ela aparecia para os outros e pouco ocupado realmente construindo ela. Eu gastava energia significativa pensando em como apresentar o que eu estava fazendo antes de ter feito, em como enquadrar os meus passos para que parecessem mais intencionais do que eram, em como garantir que o processo invisível parecesse sofisticado para quem olhasse de fora. E enquanto fazia isso, a construção real esperava. Tem algo que eu fiz por anos e que me causava uma culpa desproporcional. Eu mudava de ideia. Com frequência, sobre coisas que eu havia dito com convicção, sobre direções que eu havia anunciado, sobre projetos que eu havia iniciado com entusiasmo público e que, algumas semanas depois, eu não queria mais da mesma forma ou não queria mais de jeito nenhum. E a culpa não vinha da mudança em si. Vinha do que eu achava que a mudança significava para quem estava olhando. Instabilidade, falta de comprometimento, imaturidade, a incapacidade de decidir e sustentar. Então, às vezes, eu continuava em coisas que não queria mais, não porque acreditava nelas, mas porque havia dito que acreditava. E recuar parecia uma confissão pública de fraqueza. Eu ficava preso em versões antigas de mim mesmo, porque havia pessoas que conheciam aquelas versões. E essa é uma das armadilhas mais sutis de viver para a impressão dos outros. Você começa a se sentir obrigado a ser consistente com o que declarou, mesmo quando o que você declarou já não é verdade. O que fui entendendo, e levei tempo para aceitar sem precisar me justificar, é que mudar de ideia frequentemente não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está prestando atenção, de que você está processando experiência, de que a versão de você que existe hoje tem acesso a informações que a versão de 3 meses atrás não tinha. A pessoa que nunca muda de ideia não é mais firme do que você. Ela só não está mais disposta a admitir que aprendeu alguma coisa. Chegar numa direção diferente não é contradição,
é evidência de que você não parou de pensar. Existe um tipo de medo que eu aprendi a reconhecer em mim ao longo do tempo. Ele não aparece como medo, aparece como preparação. Eu precisava pesquisar mais antes de começar, precisava entender melhor o campo, precisava conversar com mais pessoas que tinham experiência, precisava que as condições estivessem mais favoráveis, o timing mais certo, a base mais sólida. E enquanto me preparava, a coisa não começava. Teve um projeto específico que eu passei quase um ano me preparando para iniciar. Um ano pesquisando, planejando, anotando, conversando, revisando o plano. Quando finalmente comecei, a maioria do que havia planejado precisou ser descartada de qualquer forma, porque a realidade do projeto não correspondia ao que eu havia imaginado na fase de preparação. Ou seja, o ano inteiro havia sido, em grande parte, um ano de adiamento sofisticado. O que eu estava evitando não era o trabalho, era o julgamento que viria com o trabalho público. Porque enquanto algo não existe, não pode ser julgado, não pode ser criticado, não pode ser comparado e sair perdendo. Não pode provar que você não era tão bom quanto o que havia sugerido que poderia ser. A ideia na gaveta é sempre perfeita, ela nunca falha. Nunca decepciona, nunca expõe. Só a ideia executada pode fazer tudo isso. E o que me fez começar, no final, não foi coragem no sentido de ausência de medo. Foi uma constatação que foi ficando impossível de ignorar. Que o medo de ser julgado por tentar era menor do que o peso de nunca ter tentado. E que as pessoas que eu temia que me julgassem estavam, na maioria esmagadora dos casos, nem prestando atenção suficiente para isso. Demorei para perceber que eu me sabotava. Não porque não via os padrões, via, mas eu os interpretava errado. Eu achava que o problema era externo, eram as circunstâncias, era o timing ruim, era a falta de apoio, era o mercado, o momento, a situação. Havia sempre uma explicação que me deixava fora da equação. Até que a explicação começou a não funcionar mais, porque as circunstâncias mudavam e o padrão continuava. Diferentes contextos, diferentes projetos, diferentes pessoas ao redor e algo consistentemente dava errado no mesmo ponto. No ponto em que as coisas começavam a funcionar de verdade. No ponto em que ficava real demais, visível demais, com consequências demais. E eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Fui entendendo com alguma dor que a sabotagem raramente é consciente. Ela não é uma decisão, é um mecanismo. O cérebro que aprendeu a associar visibilidade com perigo, sucesso com exposição, avanço com a possibilidade real de ser julgado e insuficiente, esse cérebro vai fazer o possível para evitar chegar lá. E o mecanismo é inteligente o suficiente para disfarçar isso de azar, má sorte ou circunstância. O que começou a mudar em mim foi prestar atenção no momento específico em que sentia o impulso de recuar, de complicar, de criar um problema onde não havia um, de dizer algo desnecessário que estragava uma situação que estava indo bem, de não mandar aquela mensagem, de não aparecer naquele compromisso. E perguntar com honestidade: estou recuando porque isso não é certo ou porque isso está começando a ficar real demais? A resposta nem sempre foi confortável, mas foi sempre mais útil do que a explicação externa que eu costumava usar. Teve um momento que eu descrevo como o mais desorientador que já tive, não porque foi dramático, mas exatamente porque não foi. Eu estava num jantar com pessoas de quem gosto, comida boa, conversa interessante, nada de errado. E em algum ponto da noite eu me peguei olhando para a mesa e tendo a sensação nítida de que estava do lado de fora de mim mesmo, como se estivesse assistindo a cena de longe, sem conseguir entrar nela de verdade. Estava lá, mas não estava presente. E não era a primeira vez. Era um padrão que eu havia começado a reconhecer em vários contextos. Momentos que deveriam ser simples e reais e que eu atravessava como se fosse uma sombra de mim mesmo. Fui entendendo que isso tinha uma causa que eu não queria admitir. Eu passava tanta energia gerenciando como aparecia, o que dizia, o que mostrava, o que escondia, como me posicionava em cada contexto,
que quando chegava num momento real, não tinha mais energia para estar nele. A performance estava consumindo a experiência. Não havia espaço para vivência porque todo o espaço estava ocupado pela encenação. Eu estava tão dentro do papel que havia esquecido que havia algo fora dele que era mais real e mais importante. O que comecei a fazer, e que foi incrivelmente simples e incrivelmente difícil ao mesmo tempo, foi escolher de forma deliberada momentos nos quais eu simplesmente parava de gerenciar. Não me importava com o que aquela situação comunicava sobre mim, não pensava em como estava sendo percebido, só ficava na cena, com as pessoas, com o que estava acontecendo. E foi nesses momentos que percebi o quanto havia perdido vivendo dentro da própria cabeça. Durante muito tempo, eu procurei uma forma de saber, antes de decidir, se a decisão era a certa. Eu queria uma metodologia, um critério claro, alguma estrutura que me desse a confiança de que o que eu estava escolhendo era a melhor versão possível do que eu poderia escolher. E fui colecionando frustrações. Não porque não existem formas de pensar melhor sobre decisões. Existem, mas porque o que eu estava buscando, na verdade, não era a qualidade de decisão, era certeza. Era a garantia de que eu não ia se arrepender, de que não ia parecer idiota, de que olhando para trás eu poderia apontar para aquela escolha e dizer que havia sido a correta. Eu queria que a decisão me protegesse do julgamento futuro, inclusive o meu próprio. Fui entendendo que a pergunta "essa é a escolha certa?" é, na maioria das vezes, a pergunta errada, porque pressupõe que existe uma resposta objetiva esperando para ser descoberta, que há um caminho certo e um errado, e que a tarefa é identificar qual é qual antes de agir. Mas a maioria das escolhas importantes não funciona assim. A escolha se torna certa ou errada dependendo do que você faz depois dela, dependendo de como você a honra, de quanto você se compromete com ela, de como você lida com o que aparece depois que ela foi feita. Há uma frase que ficou comigo e que mudou a forma como eu penso nisso. Não é filosófica nem dramática, é quase banal, mas é verdadeira. A escolha certa não é aquela que você teria feito se soubesse tudo. É aquela que você fez honestamente com o que sabia e que você honrou depois de fazer. E isso, descobri, é tudo o que está no seu controle. Tem uma coisa que eu penso às vezes que é simultaneamente libertadora e levemente perturbadora. A maioria das pessoas que me preocupei em impressionar ao longo da vida, as que me fizeram travar, editar, performar, adiar, recuar, a maioria delas nem lembra das coisas que tanto me preocupavam. Aquela situação constrangedora que ficou na minha cabeça por meses, eles esqueceram em dias. Aquela escolha que eu temia que me fazeria parecer incompetente, ninguém estava tão investido quanto eu imaginava. Aquela versão de mim que eu tentava proteger com tanto cuidado, para a maioria das pessoas ao redor, era quase invisível. Eu havia construído uma prisão para proteger uma imagem que quase ninguém estava olhando com tanta atenção assim. E isso não é amargo, não é nihilista, não é uma conclusão triste sobre a natureza humana. É o fato mais libertador que eu já encontrei. Porque se as pessoas não estão tão atentas à sua vida quanto você pensa, então você pode parar de vivê-la para elas e começar a vivê-la para você. Não a versão editada, não a versão aprovada, não a versão que soa bem quando você explica para alguém. A versão real, a que procrastina às vezes, a que muda de ideia, a que começa coisas e precisa de tempo para terminar, a que não sabe sempre o que quer, a que fica com medo antes de começar. Essa versão, a que você esconde, é a única que tem capacidade real de construir algo que importe. Porque ela é a única que é verdadeira, e o que é verdadeiro sempre tem mais força do que o que é cuidadosamente encenado. Eu não cheguei num ponto de resolução total com isso. Ainda tenho dias em que o impulso de gerenciar a impressão aparece, ainda há momentos em que a câmera imaginária volta a funcionar. Mas a diferença é que eu reconheço agora, e reconhecer já é metade do caminho. A outra metade é simplesmente fazer do mesmo jeito. Não quando você estiver preparado, não quando as condições forem ideais, não quando as pessoas que você teme deixarem de olhar.
agora, com o que você tem, para quem você realmente é. Se em algum ponto desse vídeo você reconheceu alguma coisa de você mesmo, isso já significa algo. Me responda nos comentários. Não sobre o que você vai fazer, não sobre metas ou planos, mas qual é a coisa que você ainda não fez porque estava esperando a hora certa, que provavelmente nunca vai chegar do jeito que você imagina. Escreve lá, uma linha, não precisa ser bonito. E se alguém que você conhece está vivendo a mesma encenação, talvez esse vídeo chegue antes do que você pensa.